América Inglesa, beleza? E depois eu vou olhar lá no YouTube, vou ver se eu falo com ele, para ver se ele falou sobre o mundo moderno, porque se ele não tiver falado, aí eu volto e falo sobre a frente B. Tranquilo? Então vamos embora. Então, antes da gente falar sobre aquela divisão, aquela mudança, enfim, né, que se estabelece a partir do mundo moderno, né, a gente vai compreender um pouco ali, antes de falar da colonização inglesa, né, o que motiva essa mudança, né, o que se estabelece a partir dali. Então, a gente tem a formação do mundo moderno. Então, as grandes navegações, a, a viagem, né, para o oeste, ela se estabelece dentro daquele contexto do mundo moderno. Então, as mudanças que ocorrem ali no mundo moderno, elas são responsáveis, né, por favorecer as grandes navegações. Então, uma dessas mudanças é justamente esse expansionismo marítimo. Então, o que a partir daí, né, dessa expansão, desse desenvolvimento marítimo, o que mudou ali no contexto da Europa, no contexto da América, né, que vai ser, entre aspas, descoberta ali, né? O que vai mudar? Então, primeiro ponto é a acumulação primitiva de capitais, que é justamente a exploração das colônias. Então, nesse momento, a gente vai iniciar um novo sistema de exploração, um novo sistema econômico, que será chamado de mercantilismo, certo? Então, não esqueçam disso aí. Então, o mundo moderno, com as grandes navegações, inicia um período que alguns, né, historiadores da economia determinam e chamam de período pré-capitalista, o período de formação do capitalismo. Então, para que de fato pudesse existir o capitalismo, foi necessário o estabelecimento primeiro do mercantilismo. Então, isso aí a gente viu, vocês viram lá no ano passado, primeiro ano, né? E aí a pergunta, né, quais são as principais características do mercantilismo? Alguém lembra ainda? Olha um pouquinho. Alguém lembra de alguma característica do mercantilismo? Então vamos lá colocar aqui. Ó. Metalismo. O que seria metalismo? Alguém lembra? Hein, pessoal? Metalismo. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Ruth. Busca por metais preciosos, acumulação de ouro e prata, que era o que determinava se uma nação era rica ou não. Então, a busca por metais preciosos, certo? Outra, estou trabalhando.
Outra coisa que vai ser estabelecida aí é o, cadê aqui? O exclusivo colonial, ou também chamado de pacto colonial, certo? Então, que era aquelas relações de exclusividade que existia entre as metrópoles e suas colônias, que passa a existir aí durante esse período, certo? Então, metalismo exclusivo colonial. E, para finalizar, um terceiro aspecto que é comum desse período, que é a balança comercial favorável. Balança comercial favorável, certo? Então, é outro aspecto aqui do mercantilismo, certo? Então, o que seria a balança... O que seria a balança comercial favorável? Até hoje é um termo que a gente utiliza comumente. Se é algo favorável, né, é algo que é positivo. Então, quando a gente fala em balança, vamos pensar ali numa estrutura lá para medir algo, né? Então, o que está sendo medido? As importações e exportações de um país. Então, balança comercial favorável é quando eu tenho mais exportações do que importações. Quando eu estou vendendo mais do que estou comprando. Então, metalismo, exclusivo colonial e balança comercial favorável são os três pontos básicos quando a gente fala de mercantilismo, certo? Não esqueçam disso aí, porque vocês vão ver isso aqui na história, vocês vão ver isso na geografia, certo? Então, vocês têm que estar atentos para essa terminologia aí, tá? E para essas características do mercantilismo. Outro, transferência do eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então, o Mediterrâneo ele era a porta de entrada para as especiarias no continente europeu. Só que, com as grandes navegações, o eixo produtivo, né, o eixo grande ali de economia, deixa o Mediterrâneo e passa para o Atlântico. Então, o Atlântico ele passa a ser uma área, né, um local onde vai se explorar cada vez mais e vai se tornar mais lucrativo do que o Mediterrâneo. Até porque as especiarias do Oriente, que é justamente o ponto seguinte, elas deixam de ser tão especiarias, tão especiais, certo? Então é basicamente isso que acontece. Então, principalmente ali a partir do século XVI, nós temos cada vez mais as cidades italianas perdendo o seu espaço e Portugal e Espanha, principalmente, ganhando espaço nesse mercado internacional com os produtos que eles exploravam aqui no continente americano, certo? Então, tem esse contexto aí. Então, as especiarias já não eram tão mais especiarias, certo?
O metalismo, como eu disse, né, a transferência de metais preciosos da América para a Europa, e em especial quem vai iniciar isso é a Espanha. Inclusive, sobre esse assunto tem um filme muito bom chamado 1492, A Conquista do Paraíso, certo? Que fala da chegada de Colombo aqui no continente americano. Então, quando Colombo ele se depara com alguns desses grupos, né, porque ele visitou várias pequenas ilhotas e ele teve contato com vários grupos aqui na América, ele percebeu que eles já trabalhavam com metalurgia e tinham ouro, diferente do que acontece aqui no Brasil, onde, né, os nativos aqui do Brasil eles eram basicamente ainda caçadores e coletores, né, e que diante disso, né, sendo caçadores e coletores, eles ainda estariam naquele estágio que a gente denomina como neolítico, certo? Então eles ainda não dominavam a, a metalurgia. E aí, infelizmente, né, o ouro e tal, e essa exploração de metais preciosos aqui onde hoje é o território brasileiro, por parte de Portugal, só ocorre no século XVIII. Então, é praticamente aí 200 anos de diferença da exploração do ouro. E quando vai para as colônias inglesas, que é um dos pontos que a gente vai falar, só no século XIX, tá? E assim, como eu tinha dito, né, o metalismo, essa coisa de ter metais preciosos, era o que determinava se um país, né, uma potência, uma nação daquela europeia era rica ou não. Outra coisa, estimula a prática de pirataria e do tráfico de escravos. A pirataria a gente pode ver naquele filme Piratas do Caribe. E por que se estimulava a pirataria? Nem todas as potências elas tinham comércio lucrativo. Então, por exemplo, a Inglaterra não tinha aqui nas suas 13 colônias exploração de metais preciosos. Então, eles recrutavam os piratas, né, para trabalhar como corsários, que eram piratas a serviço da coroa inglesa, e esses corsários eles poderiam e eles aprisionavam navios espanhóis cheios de ouro, né? No filme Piratas do Caribe, eu acho que a partir do 2 começa justamente a mostrar isso, alguns piratas que vão trabalhar para a coroa inglesa, né? Então acaba estimulando. E também não só os corsários, como a pirataria, entre aspas, digamos assim, autônoma, tá? Porque como era intenso o deslocamento de navios, então era fácil roubar, relativamente fácil roubar cargas, né? Então, por isso também acaba estimulando a pirataria. E outra coisa, o tráfico de escravos, tá, pessoal? Então, assim, no continente europeu não se utilizava mão de obra escrava, mais naquele período, né? Está falando do moderno, então a gente tem uma saída daquele modo de produção feudal, onde tinha as relações de servidão e tal. Então, essa relação aí já não existia mais. Mas quando vem aqui para a América, né, o tipo de produção aqui acaba incentivando o tráfico de escravos. Também, outro problema é que outra questão por trás do tráfico de escravos, que era uma atividade muito lucrativa, né? Então, os caras tinham muito dinheiro quando se tratava do tráfico de escravos, então eles acabam estimulando. Outra coisa que estimula o tráfico de escravos é a Igreja Católica, que até mais ou menos metade do século XVII dizia que os negros eles não tinham alma, que eles eram semelhantes a animais e que por isso eles poderiam ser escravizados, certo?
eram diferentes dos indígenas. Os nativos aqui do continente americano, eles tinham alma, mas eles eram inocentes e eles eram pecadores, e eles precisavam ser convertidos. Os negros não podiam porque eles não tinham alma. A partir da segunda metade ali do século XVII, essa concepção muda, mas mesmo assim a escravidão ela continua por ser muito lucrativa, mas inicialmente ela foi legitimada pela Igreja Católica. Distribuição das civilizações americanas, né, praticamente dizimação das civilizações. Isso aconteceu com as civilizações pré-colombianas, pré-cabralinas, pré-inglesas, pré-francesas. Então, assim, a dizimação desses povos foi uma coisa impressionante. Em especial as colombianas, porque eles tinham um poder de organização, né, como a gente fala, como eu falei anteriormente, detinham a metalurgia, então eles acabavam sendo uma ameaça maior. Então, a dizimação entre os pré-colombianos foi ainda maior. Aqui na América Portuguesa ocorreu, na América Inglesa e Francesa também ocorreu. Da América Inglesa, em especial, a gente vai falar mais no início do século XIX, quando começa o Far West, né, o para oeste, a marcha para o oeste, que começa de fato esse estímulo, né, a destruição dessas civilizações e imposição da cultura e dos valores europeus aos povos dominados. Óbvio, isso é sempre uma forma de dominação que existe, é dominar culturalmente, é impor sua cultura, é impor sua religião, enfim. Né? Então, é uma forma de dominação também. Então, quando a gente fala, e a gente escuta isso desde lá do ensino fundamental, né? A colonização da América Inglesa foi uma colonização de povoamento e o Brasil, por exemplo, foi uma colônia de exploração. Qual seria a diferença entre os dois? Alguém sabe? E aí, pessoal? Vamos lá. Quando a gente fala de colônia de povoamento, como foi o caso dos Estados Unidos, é basicamente o que está falando aí nesse primeiro ponto. Para fazer uma analogia mais fácil, atentem o seguinte: colônia de povoamento é a ideia de refugiado. Colônia de exploração é o imigrante. E aí, qual a diferença entre imigrante e refugiado? Também é um conceito que vocês precisam conhecer, porque é um conceito da sociologia, da geografia, que vocês trabalham também na história. E aí, pessoal? Qual a diferença? De imigrante para refugiado. Isso, Renan, boa. Então, basicamente, como o Renan falou, o refugiado ele está saindo do seu território por alguma adversidade, seja perseguição política, seja perseguição religiosa, seja um conflito, seja questão de sobrevivência, o que que seja. Então,
o refugiado, quando ele sai do seu país, é porque ele não tem condições de viver mais lá, porque ele está sofrendo com alguma situação, ele está saindo porque ele está sendo obrigado a sair, certo? O imigrante não, o imigrante é aquele cara que sai porque quer tentar melhorar de vida, porque quer tentar uma coisa diferente. Então, se a gente fizer uma analogia, os venezuelanos, aquela galera que se fugiu da Síria, né? O que acontece também com muitos africanos que saem de seus países, eles fogem de perseguição religiosa, como aconteceu, desgrama, como aconteceu também com alguns médicos cubanos que resolveram ficar no Brasil porque alegaram sofrer perseguição religiosa do governo, né? Então, ou política, desculpa, do governo. Então, assim, são pessoas que vão para um outro país, que vão para uma outra localidade, porque não tem condições de viver na sua terra natal. O imigrante não. O imigrante é igual aquele brasileiro que vai para os Estados Unidos para trabalhar, para ganhar uma grana e, sei lá, comprar um carro no Brasil, comprar um apartamento ou qualquer coisa, né? Então ele vai, não porque ele está sendo perseguido, mas sim porque ele quer uma coisa melhor para ele. Então é uma situação diferente, certo? Então, o que estava acontecendo ali na Inglaterra? Então, ali no século XVII, que é mais ou menos quando começa a, a exploração e a vinda de fato dos imigrantes aqui para a América, a Inglaterra passava pela dinastia dos Stuart, certo? E a dinastia dos Stuart, elas, o Jaime I, né? Ele tinha uma orientação anglicana e tal, só que eles são muito complicados. Eles vão ter uma vinculação um pouquinho com o catolicismo, com o anglicanismo um pouco mais radical, e eles acabam perseguindo, né? Por exemplo, católicos. Tem a Noite de São Bartolomeu, onde centenas de puritanos e de católicos foram assassinados na Inglaterra. Então, principalmente os puritanos, né, os calvinistas, eles são muito perseguidos dentro da Inglaterra e dizem: meu irmão, a gente tem que sair daqui. E aí eles organizam tudo e vêm aqui para a América para fugir dessa perseguição religiosa que eles sofriam lá na Inglaterra, tá? Já mais ao sul, nós tínhamos uma outra característica. Quem vai cuidar da ocupação do sul são as companhias de comércio, tá? Ou seja, no sul, a exploração do território vai ser semelhante ao que havia em todo o resto da América. Tá? Então, é uma produção voltada para o comércio europeu, enquanto no norte, esses refugiados tinham uma produção mais interna. Tá? Então, as companhias de comércio, fazendo uma comparação grosseira, elas seriam semelhantes às nossas capitanias hereditárias. Então, o governo ele cedia o direito de exploração do território a alguns grupos econômicos. E aí aquele grupo ia, meu irmão, ó, lucra aí. E a coroa inglesa lucraria com os impostos que cobraria dessa galera. Certo? Então é bem dessa maneira que vai acontecer. Tá? Então, ó, muitos trabalhadores, né, que vêm para as colônias inglesas sob regime de servidão de contrato. Então, é mais ou menos, bem mais ou menos, se a gente comparar aquilo que a gente viu no Segundo Reinado aqui no Brasil,
com o sistema de parcerias. Então, um dono de alguma fazenda aqui pagava os custos da viagem do imigrante, dava um pequeno lote de terra para ele e ele ia produzindo ali. Até eles faziam um contrato e estipulavam um período para que ele ficasse como um servo de contrato. Então, acabou aquele período do contrato, aquela pessoa já pode ser, já pode produzir para si mesmo, enfim, né? Então, é só um certo período de tempo, diferente do que ocorre no Brasil, que não funciona. Então, eles acabavam tentando estimular a vinda dessas pessoas aqui para a América Inglesa. Né? O Sul, não. O Sul vai ter uma outra característica que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aquele Norte, né, em especial, vai ter uma negligência, né, vai ter eles são deixados, na verdade, as 13 colônias inglesas, elas são deixadas meio de lado. Por quê? Século XVI, eles estão passando por uma série de problemas internos. Século XVII, desculpa. É justamente quando ocorre a Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa. Então, eles estão passando por uma série de problemas. E aí, tipo, irmão, primeiro eu vou resolver o que está aqui dentro, depois eu vejo o que está lá fora. Então, eles acabam influenciados por isso e deixam meio de lado as colônias, as 13 colônias da América, tá? Então, eles vão adotar esse sistema estabelecido como self-government, ou autogoverno. Então, diferente do que acontece no Brasil, que tem um controle rígido da coroa em cima do que é produzido, de tudo o que se fazia aqui na América. Lembra até que a gente falou lá atrás, que ele estabelece o governo geral para controlar ainda mais o que era produzido no Brasil. Na América Inglesa a coisa era deixada meio de lado. Né? Então, ó, as colônias do norte, elas vão se assemelhar ao que tem na Inglaterra. Então, quais eram as colônias? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. Então, essas aí que fazem parte do norte, né? Então, ó, vejam que eles têm uma produção voltada mais para o mercado interno. Então, ó, atividades comerciais, manufatureiras, predomina mão de obra assalariada e, ó, sociedade um pouco mais liberal, minifúndio e produção agrícola diversificada. Então, ali no norte dos Estados Unidos não se utilizava, por exemplo, a mão de obra escrava, é mão de obra livre. Então, eles acabavam sendo um pouco mais liberais se comparados ao sul dos Estados Unidos. As colônias do centro, elas pegam meio que um pouquinho de cada. Tem um pouco de escravidão, mas tem muito trabalho assalariado também. As colônias do centro, elas são um pouco mais parecidas com o norte do que com o sul. Então, estaria ali, ó, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware e Maryland. Então, ó, muita presença de imigrantes, que vocês podem ver naquele filme Gangues de Nova York, muito bom. E produção agrícola voltada para o comércio, extração de madeira e comércio de peles. Inclusive, sobre o comércio de peles, tem uma série também na Netflix, também muito boa, chamada Frontier, com Jason Momoa, que fala um pouco sobre essa história aí da exploração do comércio de peles aqui na América. E, por fim, as colônias do sul dos Estados Unidos, que vão ter uma agricultura voltada para a exportação, em especial tabaco e algodão, e utilização de mão de obra escrava, latifúndio. Então, Virgínia, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, elas têm uma estrutura de exploração muito semelhante ao que havia aqui no Brasil, por exemplo, na América Espanhola. Então, eles seguem aquele mesmo modelo que nós tínhamos aqui na América Portuguesa, o modelo de plantation, certo? Então, não esqueçam disso, certo? Então, o sul dos Estados Unidos é plantation, ou seja, monocultura escravista, baseada em latifúndio e voltado para a exportação, certo? Então,
as mesmas características que nós temos aqui no Brasil, beleza? Então, essa é uma ilustração, né, que, de fato, a colonização inglesa ela sai aí mais de 100 anos atrasada se comparado aos outros, né, a Portugal, Espanha, enfim, né, porque eles estiveram envolvidos em conflitos internos, em conflitos com a França também, então acaba retardando esse processo, né? Então, enquanto Portugal, né, já tinha passado por seu processo de unificação, tudinho, né, centralização, desde lá do século XIV, né, final do século XIV, início do século XV, a Espanha, finalzinho do século XV, os ingleses vão demorar mais e, consequentemente, o processo de colonização acaba demorando mais, tá bom? Então, ó, próxima semana a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura ali das colônias do norte dos Estados Unidos, do sul, enfim, dessas características e falar da colonização e da ocupação do território, beleza? Então,